Oi, galera, tudo bem? Se não estiver fazendo nada, pega um cafezinho, vem tomar um cafezinho comigo. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre livros. É uma coisa que todo mundo me pede, todo mundo pergunta, né? Qual livro você indica, qual livro você não indica? Ai, eu sou suspeita pra falar porque eu sou a louca dos livros, adoro livro. Por mim, eu teria uma biblioteca dividida em duas partes. Livros só pra área da fisioterapia e afins, né? Área da saúde. E livros de leitura em geral, que eu adoro e qualquer hora eu falo deles também, né? Mas não tem um porquê a gente ter tanto livro assim em casa, ainda mais hoje em dia que a gente fala tanto em redução de consumo. Eu mesma sou super a favor da gente reduzir o consumo em tudo. Acho que hoje em dia a gente consegue alugar livros, emprestar livro, trocar livro. Se a gente compra, eu acho que a gente deve doar, né? Então não tem um porquê ficar estocando livro em casa. Eu acho que tem alguns livros que são muito pertinentes a gente ter, tanto quando a gente está na graduação, quanto quando a gente já está na pós-graduação e depois de formada. Eu gosto de ter alguns livros também, porque como eu segui essa parte, né, de vida docente, carreira mais acadêmica, eu gosto de ter coisas para eu consultar, para eu montar as minhas aulas e para indicar para os alunos. Então a gente acaba comprando um pouco mais de livro, mas também não é uma necessidade, porque eu tenho as instituições em que eu estou presente ali como docente e posso ir até a biblioteca e consultar. Assim como quando a gente é estudante, né? Quando você está lá estudando como especialização ou aluno de residência, você está dentro de uma instituição. Então procure ir à biblioteca dessa sua instituição. A mesma coisa na graduação. Geralmente as faculdades, elas têm boas bibliotecas e tem até programas que têm livros de maneira digital, né? Então entra no site da instituição que você estuda e procure usar esses recursos, né? Porque ficar comprando livro realmente não tem muito o porquê, a não ser que sejam livros mais voltados já para sua área. Eu, como fui para essa área de fisioterapia hospitalar, cardiorrespiratória, em adultos, principalmente a cardio, então meus livros são mais voltados para essa área, né? Então são livros que eu comprei já de um tempo para cá e que eu uso mais. Mas para não ficar enrolando muito aqui, e como para falar de livro é muita coisa para falar, eu separei alguns. Eu separei esses aqui, que são livros que eu uso mais atualmente, que eu adoro, vou falar deles daqui a pouco. E eu vou quebrar esse vídeo em 2 vídeos, porque senão fica muito longo, tá? E vou falar dos livros que mais me marcaram na graduação e que eu uso muito até hoje, que são esses aqui. Então, eu vou começar falando de 2 livros que para mim são básicos. Um deles, que eu acho que eu já mostrei aqui, é Fisiologia do Guyton, que é esse aqui. Olha, coitada, tá toda amarela, cheio de orelha. Eu gosto de encapar livro, mas eu não sei porque esse aqui eu não encapei, eu vou encapar, né? Eu gosto de encapar, gosto de cuidar dos livros. É um livro que eu consulto muito, tá todo destruído, mas eu adoro ele. Ele ajuda muito a gente a entender fisiopatologia. E gosto também da Fisiologia do Guyton clássico, aquele grandão. Eu tenho ele, até foi uma amiga minha que me deu. Obrigado, Marcela. Um beijo pra você. E eu só não mostro ele aqui porque ele tá servindo de apoio pro celular, tá? Numa outra ocasião eu mostro. E eu adoro ele. Eu acho fundamental ter livro de fisiologia. Ah, professora, mas fisiologia a gente estuda lá na graduação. Ai, Patê, mas eu já tô na residência, fisiologia. Sim, se você não sabe fisiologia, se você não sabe como o nosso corpo funciona dentro do estado de saúde, na sua normalidade, você não vai conseguir compreender o processo de saúde e doença, não vai conseguir avaliar bem seu paciente, não vai conseguir traçar condutas adequadas para o seu paciente. Então, a fisiologia, a anatomia são a base de tudo, não adianta, não dá, principalmente para quem vai para a área hospitalar, porque apesar de você trabalhar dentro de uma UTI, você não vai atender só paciente cardíaco, você não vai atender só paciente com doenças respiratórias, né? Se você for trabalhar numa UTI especificamente de cardio, e meu gato passando na frente, ou um UTI especificamente de neuro, por exemplo, aí sim. Mas não é essa a realidade. Na maioria dos hospitais, a gente trabalha em um hospital geral, a gente atende um pouco de tudo. Então, a gente tem que entender um pouco de tudo. Além disso, o paciente crítico, ele é um paciente que desenvolve alteração para Bono de diversos sistemas, né? Então, você acaba tendo que entender um pouco de todos os sistemas. Não adianta você entender muito de cardio e não entender nada de rim, né? Então, você
tem que estudar sistema renal também. Você já vai aprender isso na sua especialização, na sua residência, mas você ter um livro que você possa consultar, possa sempre ali estudar por ele para entender a fisiologia da coisa, ajuda muito. E esse aqui especificamente, como ele fala de mecanismos da doença, ele volta bem mais pro lado da fisiopatologia, né? E você entender isso ajuda muito, tá? Então é um livro que eu adoro, super recomendo. Fisiologia tem que ter, tem que estudar para sempre o resto da vida. Outro livro que eu amo de paixão é o Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional. Aí as pessoas falam assim pra mim, mas você não trabalha mais com neuro não é mais tão o seu forte, tão a sua área, por que você gosta dele? Eu poderia ter doado esse livro, ter vendido. Bom, primeiro porque foi com esse livro aqui que eu consegui estudar e entrar na especialização de neuro. Segundo, porque foi com esse livro aqui que eu consegui passar o ano todo da especialização de neuro estudando. E terceiro, porque é esse livro aqui que eu estudo muito até hoje, porque eu gosto de trabalhar com pacientes cardiopatas, e para eu trabalhar com cardio eu preciso entender de sistema nervoso autônomo, e eu não tenho como entender de sistema nervoso autônomo sem entender um pouquinho de neuro. Eu gosto de trabalhar com reabilitação precoce, né, que é a mobilização precoce, que nada mais é do que fisioterapia motora, e para eu conhecer o movimento, para eu poder reabilitar o movimento, eu preciso conhecer como que ele acontece. Para eu conhecer como ele acontece, eu preciso entender de neuroanatomia. Então esse livro para mim é básico, não abro mão dele, sempre que eu posso eu consulto, e sempre que eu consulto eu fico pensando, meu Deus do céu, eu amava tanto neuro e tinha uma facilidade tão grande com isso, hoje eu já tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu ainda consulto muito, gosto muito, é um livro que eu adoro, tá? Um outro livro que eu gosto pra caramba, mas eu não sei se ele existe na versão portuguesa, até se alguém souber, por favor, me fale. É um livro que uma professora me emprestou e eu tirei xerox, porque naquela época eu usava muito tirar xerox de livro, hoje não pode, é proibido e com razão, né? Mas na época era comum, a gente tirava xerox de livro, e eu tirei xerox desse livro, ele tá em inglês, ele é maravilhoso, ele chama Motor Skills Acquisition, acho que é acquisition que se fala, in the first year. Eu adoro inglês, queria saber falar inglês. E ele é um livro que ele conta detalhes do controle motor e da biomecânica, do desenvolvimento neuropsicomotor no primeiro ano de vida. E é um livro que eu amo estudar e consultar, porque muitas das coisas que eu uso para reabilitação motora dos pacientes, eu gosto de entender em cima do desenvolvimento neuropsicomotor. Eu fiz especialização em neuro, aprendi o método Bobat, eu não sou bobatiana, eu não fiz o curso Bobat em adultos, pretendo fazer um dia, se Deus quiser, porque eu adoro, mas não sigo essa linha totalmente, porque eu não sou bobatiana, mas eu conheço bem o método, gosto muito, e através dele eu aprendi que usar o desenvolvimento neuropsicomotor como ferramenta para trabalhar tarefas e habilidades motoras é uma boa, e eu uso muito, inclusive eu falo disso muito nas minhas aulas de reabilitação precoce em UTI com pacientes críticos, né? E quem já teve minha aula sabe que dá certo, que é legal, que é bacana. Tá certo? Então esse livro aqui, se alguém souber que tem em português, que vende, por favor avisem, né? E a bateria tá acabando. Outra coisa, a bateria do meu celular tá acabando, mas vai dar tempo de fazer o vídeo. Outro livro que eu adoro, que eu aprendi a usar na época que eu fiz a especialização de neuro, quando eu já tava no finalzinho, é esse aqui, que é o Controle Motor. Adoro esse livro, super recomendo. Mesmo para quem não vai trabalhar especificamente com paciente neurológico, para quem, assim como eu, gosta de trabalhar no ambiente hospitalar com reabilitação precoce, com fisioterapia motora, para quem atende paciente em domicílio, gente, tem que entender de controle motor. Não tem como você reabilitar movimento sem entender de controle motor. Eu sou apaixonada por esse livro, super recomendo, uso tanto para atendimento quanto para dar aula, adoro. Então, esses são alguns livros aí que eu uso desde a época da graduação e do começo da minha vida como na especialização, e que eu uso até hoje, que eu recomendo aí para quem
consegue ter essa linha de raciocínio aí, que nem a minha, né? Que apesar de eu trabalhar com o paciente com cardiorrespiratório, apesar de eu trabalhar dentro de UTI, eu nunca abri mão de reabilitar o movimento, muito pelo contrário, eu sempre fui uma grande batalhadora, incentivadora da reabilitação precoce, do trabalho em equipe multiprofissional e dessa força que a gente tem que ter para tentar trazer o máximo de independência funcional possível para os nossos pacientes. E para isso a gente tem que trabalhar treino de posturas, a gente tem que trabalhar treino de músculo, e para isso eu tenho que entender de anatomia, de fisiologia, um pouquinho de neuro, um pouquinho de controle motor. Tá ok, pessoal? E é isso. Agora eu vou fazer uma pausa, daqui a pouquinho pegar mais um pouquinho de café, que a minha xícara já acabou, e daqui a pouquinho eu continuo falando em uns livros mais específicos para a atualidade que eu vivo, que é a UTI. Tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, continuação desse.